Quando a pressão vem, você reage ou ora primeiro? Muitas vezes a gente toma decisões, sejam palavras, sejam atitudes, escolhas por impulso, sem parar, se acalmar, pedir a orientação de Deus. E as consequências disso vêm e Deus, em sua infinita misericórdia, ele nos alcança, mas a gente sofre, dói. Mas existe um segredo para isso. E aqui no livro de Esther, o Senhor ele deixou esse segredo para nós. No primeiro vídeo da série que nós estamos acompanhando aqui de Esther, a gente aprendeu sobre consultar a Deus antes de tomar as decisões. O Senhor ele falou sobre a bondade e a misericórdia dele sobre nós e sobre a obediência. Aqui, continuando, nós já temos ciência que Esther ela foi eleita rainha escolhida pelo rei Xerxes. Ela é de origem judia. Não, o rei Xerxes não sabe porque o tio Mardoqueu, o tio de Esther que a criou, pediu para que ela não falasse sobre a sua origem judaica. E continuando, o tio Mardoqueu ele foi eleito ali um dos oficiais do palácio, trabalhar no palácio. Junto com Mardoqueu, tinham outros oficiais, entre eles Ramã. Ramã é um oficial que o rei Xerxes o promove a chefe, líder, supervisor dos outros oficiais. E ele decreta ali que quando Ramã passar, todos devem se encurvar diante dele. Um detalhe importante aqui nessa história é que Ramã ele é um agagita, que é o que traz aqui na Bíblia, de origem Agag. É um povo que historicamente são inimigos de Israel. Se a gente voltar ali 500 anos atrás, aproximadamente 500, 550 anos atrás, a gente chega no reinado de Saul. E Deus ele ordena que Saul ele elimine o povo Agag por completo. Mas ele fica, né, ali o rei Saul em desobediência, ele não faz isso, ele poupa o rei. E uma vez que ele poupou o rei Agag, o rei ele continuou ali a sua linhagem e Ramã é um dos descendentes de Agag, o inimigo do povo de Israel. E existe algo espiritual nisso daqui. O que eu entendo antes mesmo, né? Porque Deus ele já sabia, né, que Agag estava ali, que esse Ramã, de origem Agag, ele estava no meio do povo na Babilônia, no povo judeu, e que ele iria se tramar de alguma forma contra o povo judeu em algum momento, porque essa rivalidade já existia entre eles. E Deus ele levanta Esther antes mesmo para poder ali ser um instrumento nas mãos de Deus para a salvação daquele povo. E eu creio que Deus já está levantando instrumentos na sua vida em socorro daquilo que você precisa, que o Senhor já levantou e que providências virá sobre você em nome de Jesus. Continuando aqui, Ramã então é um dos chefes líderes dos oficiais e todos deveriam se encurvar diante dele quando ele passasse. Mardoqueu, judeu, o pai que criou a rainha Esther, ele não se encurva. Como pode, né? Mardoqueu, todos se encurvam e ele não. Aquilo era uma afronta. O que Ramã faz? Ele vai até o rei Xerxes e convence o rei de fazer um decreto para eliminar todo o povo judeu, porque ele pensou o seguinte: se eu eliminar só Mardoqueu, eu não vou resolver, eu tenho que eliminar todo esse povo judeu. Ramã convence, e além de convencer o rei, né, falando por que ele convence, ele não chega lá falando que de fato estava doendo nele, olha como ele era articuloso. E ele chega e fala: olha, rei, aquele povo, ele não te obedece, eles não te obedecem, eles têm uma cultura diferente da nossa e eles precisam ser eliminados. E tem mais, uma vez que esse decreto seja feito, eu vou doar 350 toneladas de prata, enfim, 350 mil. Ele ofereceu um valor ali para o rei. E isso também nos traz sobre a ganância, o poder, né? Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. A gente precisa vigiar
corrupção, mentira, porque essas são as ferramentas que o inimigo usa. E a gente precisa parar e pensar, né? Poxa, será que em algum momento aquela mentirinha, né, aquela corrupção, aquele jeitinho para me conseguir algo, a gente não precisa disso. Nós temos um Deus maior e poderoso que pode nos colocar em lugares altos se nós agirmos de acordo com a vontade dele. É isso que ele fala agora no meu coração. E ele convence, o rei aceita aquele conselho e é decretado que em um ano foi lançado sorte, ela lançou sorte e decretou ali que dentro de um ano aproximadamente todo o povo judeu seria eliminado. E esse decreto, ele foi para todas as províncias, todas as cidades, todas as pessoas ali do reinado do rei Xerxes. Conforme foi chegando aquele decreto, os judeus foi se desesperando. Se coloquemos no lugar deles, né? Imagine, criança, idoso, todos seriam aniquilados. E para promover mais ódio ainda e para promover incentivo, o que Haman colocou no decreto também junto com o rei? Aquele rei Xerxes, que quem o matasse o judeu, todo o patrimônio, tudo aquilo que o judeu tivesse, passaria para a pessoa que matou aquela família, aqueles judeus. E houve muito pranto. E o povo judeu começou a orar e jejuar, clamando aos céus um milagre, clamando a Deus um socorro. Mardoqueu recebeu a informação desse decreto e ele ficou desesperado também. Ele arrancou suas roupas, vestiu roupas de saco. Ele não podia entrar mais no palácio, porque com roupas de sacos não se podia entrar. E ele ficou na porta do palácio. A rainha Esther ficou sabendo que o tio estava naquela situação, mas não sabia o porquê. Ela pede para um dos seus servos, um eunuco, ir lá até ele e se informar. Informa a rainha Esther que foi feito um decreto, uma lei, para que em tal data todo o povo judeu seja aniquilado. Um genocídio vai acontecer e o povo dela vai morrer. E uma vez que um decreto é feito naquele tempo, não podia ser voltado atrás. Não existia um cancelamento de um decreto de um rei. E aí ele leva até a rainha aquele decreto, o eunuco, né? Aquela cópia do decreto, mostra para a rainha. E a rainha manda de novo um recado para o Mardoqueu. Eu não posso, porque nesse momento que ele manda o decreto, ele pede ajuda para Esther. Ele fala: Esther, nos ajude, fale com o rei. E aí Esther pega e manda o recado falando: olha, eu não posso entrar na presença do rei. Se eu entrar na presença do rei, é um decreto de morte para mim. Eu serei morta. Ninguém pode entrar na presença do rei se não for convidado. Só existe uma forma de não ser condenada à morte. É que ele estenda o seu cetro e me poupe, mas eu posso ser morta. E aí Mardoqueu recebe a notícia e ele dá uma resposta para Esther que é tremenda. Eu vou ler para vocês, está no capítulo 4, o versículo 13, a partir do versículo 13, diz assim: Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Olha que lindo, né? O Senhor, ele fala aqui que alívio e livramento virão de outra parte. Também aprendo aqui que ele vai mandar providência. Receba a providência do Senhor para aquilo que você tem clamado, orado, pedido. E aqui continua, né? Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Ele pergunta. Então, assim, Esther, alguns historiadores dizem que ela deveria ter em torno de 14 a 20 anos, era uma moça. E se vê nesse momento, onde todo o seu povo, né, está condenado ali, decretado uma data de morte, e ela ali com a missão de entrar na presença do rei e pedir ajuda. Se coloque ali no lugar dela depois dessa resposta, né? O tio manda: olha, se você não se movimentar, vai morrer você de qualquer forma, a sua família, livramento haverá, né? Deus vai mandar livramento. Ele não tinha dúvida que Deus iria mandar o livramento. Mas quem sabe não foi por isso que Deus te colocou aí.
Olha que lindo o Senhor, Ele é assim maravilhoso, a palavra dele é viva. E às vezes a gente se questiona: Senhor, por que que eu tô aqui nesse lugar? Porque já não me encaixo mais, isso aqui não é para mim, né? Ou, Senhor, eu não quero estar aqui. E às vezes a gente: "Ah não, até estou aqui, mas eu quero estar em outro lugar". Mas será que não é para um propósito do Senhor você estar aí? Para que Deus ele cumpra algo na sua vida? Então, busque o Senhor, porque eu creio que tem muitas aqui de nós que estamos em lugares neste momento, seja na igreja, seja em contato com algum familiar, seja num trabalho, seja num propósito, seja em algum ambiente que Deus ele preparou ali para que nós estejamos para ajudar, para cumprir o propósito dele. E é um determinado tempo, né? E que o Senhor realmente nos use para isso e nos abra os olhos para enxergar isso. Esther recebe essa mensagem, né? E ela precisa tomar uma decisão. Poderia ser que ela se desesperasse, né? E corria e fosse lá e, hey, ela é rainha. Que absurdo que você fez! Como pode, né, mandar aniquilar meu povo? Ou entrar chorando, não faça isso, né? E tudo mais. E muitas de nós agimos assim por impulso, não é verdade? Quantas de nós, às vezes, queremos vencer na força do nosso braço, na força da nossa língua, da nossa palavra? E não é assim que o Senhor quer. O Senhor, Ele requer de nós sabedoria, calma, tranquilidade. E o único que pode nos dar nesse momento de estresse, de desespero, de dúvida, é o Senhor. Ela então toma uma decisão muito sábia e ela manda um recado para o tio. Ela fala: olha, fale com todo o povo para que entremos em oração e jejum por 3 dias. E eu também vou orar e vou jejuar nesses 3 dias juntos com as minhas servas. E então entrarei na presença do rei. E se tiver que perecer, perecerei. Quer dizer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas antes disso, eu vou clamar ao Senhor para que Ele me dê estratégia para fazer o melhor. Que lindo, que maravilhoso. Quantas coisas nós poderíamos ter mudado se nós tivéssemos orado, jejuado, buscado ao Senhor. Mas passou, foi aprendizado. Hoje o Senhor nos convida nessa palavra a orar, jejuar, antes de qualquer decisão, acalmar o coração, porque o Senhor Ele vai dar a melhor estratégia para nós. Seja na criação dos filhos, seja junto com o cônjuge. Às vezes a gente quer falar coisas e na verdade a gente tem que se voltar ao Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu haja nesse sentido? Às vezes é no trabalho com alguém, com uma perseguição, e a gente não sabe como agir, mas o Senhor, Ele nos orienta se a gente buscar. E é lindo a estratégia que Deus dá para Esther. É simplesmente maravilhosa. Eu vou trazer no próximo vídeo essa estratégia. É tremendo. Já começa no capítulo 5 ali a estratégia que Deus dá para Esther para se achegar ao rei e trazer, né, esse cenário e pedir essa ajuda, esse socorro. Bem, nesse momento, já finalizando, eu quero orar por você, por mim. Vamos orar juntas. Se você puder, feche os seus olhos. Me coloco em tua presença, Senhor Jesus. Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço por essa palavra viva que o Senhor nos deixou, Pai. Senhor, assim como Esther, Pai, teve a sabedoria, Senhor, o discernimento, meu Deus, de orar antes de agir, de orar antes de enfrentar o que ela tinha que enfrentar, meu Deus. Orar e jejuar, Pai. Assim também, Senhor, nos dê essa sabedoria em cada decisão que nós precisamos tomar, Pai. Senhor, vai de encontro agora a cada vida, Senhor, que está ouvindo essa oração, meu Deus. Essa pessoa que
que ela venha buscar a tua presença, a tua face, a tua confirmação. E que o Senhor confirme ao coração dela, meu Deus, a decisão correta que ela precisa tomar, Senhor. Pai, dá clareza, abre os olhos espirituais, os olhos físicos, meu Deus, para que nós possamos enxergar de fato a tua vontade, o teu querer sobre nós, meu Deus, sobre as decisões, meu Pai. Tira todo medo, nos enche de coragem, meu Deus, nos enche de ousadia, Senhor, para que possamos enfrentar e fazer o teu querer, meu Pai, porque se nós estivermos no centro da tua vontade, meu Deus, eu tenho certeza que a vitória é certa, em nome de Jesus. Receba a ousadia do Senhor, receba coragem, receba o renovo do Espírito Santo, receba a vitória sobre a sua vida, a paz que excede todo entendimento sobre a decisão que você precisa tomar neste momento, em nome de Jesus.